for the good time, 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 living for the good time, 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 living for the good time, good time, good time, good time, good time, good time. Olá, começamos mais um programa 5 Minutos. Aqui você já sabe, nós trazemos informação útil para você viver melhor. E hoje no nosso quadro Vivendo Sem Limites, a Ângela Oliveira trouxe um convidado especialíssimo, um assunto fantástico aqui. Ângela, apresenta pra gente tudo isso que a gente vai ver. Olá, muita gente sabe da importância da água, mas poucas pessoas sabem o que é uma água alcalina, a diferença que isso pode fazer na vida da gente. Por isso nós trouxemos hoje aqui Domingos Oliveira, diretor corporativo da Aqua Enterprise. Oi, Domingos, tudo bem? Olá, tudo bem? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e com o telespectador, e que nós queremos levar e fazer a diferença na vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo. A água é importantíssima. E vocês vão entender o porquê. A água alcalina, qual a diferença, Domingos? Você sabe me dizer a diferença? A água alcalina é uma água com pH mais alto, não é isso? Isso. O nosso sangue, ele tem um pH entre 7,35 e 7,45. Pessoal de casa, todos nós, toda a população mundial. Quando o teu sangue abaixa de 7,35 de pH, só para você ter uma ideia, quando chega a 7, você está em coma. Nossa. E à beira da morte. Então o pH é importantíssimo. Então, para a gente falar sobre o pH a nível de escala de pH, nós ficaríamos aqui talvez 2 horas, né? Então eu vou tentar simplificar ao máximo. Acidez, 7 para baixo. A escala de alcalina vai de 0 a 14. 7 é neutro, de 7 para baixo, acidez. Ah, mas o que é acidez? Cheiro idoso. Que cheiro que tem? Não entendi. Mentira. Simples. Do 7 para o 14, cheira um bebê. É alcalino. Olha, que interessante. Olha, não tinha Então pensado. isso é que a gente utiliza muito para o pessoal entender a diferença entre acidez e alcalinidade. Então o que nós sabemos? Acidez, velhice, alcalinidade, juventude. Como assim? Nascemos alcalinos e conforme envelhecemos, vamos ficando ácidos. O que a água tem que ver com isso? Simples. Assim, quando eu faço esse movimento, o que eu estou fazendo? Existe uma condutividade elétrica dentro do corpo. Para poder gerar um impulso nervoso e tudo isso depende do quê? Agora que vem o segredo. 70% do teu corpo e de todo mundo que está nos vendo é água. E se eu tiver uma baixa condutividade, o que eu vou ter? Retardo nos meus movimentos. Na parte muscular. Por isso que muito idoso brasileiro anda lentamente. Sim. Eu já estou sentindo que até está um pouco diferente. Agora, um senhor, por exemplo, no Japão, em USA, no Paquistão, Sardenha, na Itália, por que essas pessoas vivem tantos anos? Alguém alguma vez perguntou o porquê disso? Porque existem interesses macroeconômicos em falar da alimentação. Todo mundo se preocupa em calorias. Eu ingeri 10 calorias, eu ingeri 100 calorias, eu fiz não sei o quê. Aí depois toma uma água com 5 de pH. Mas agora, explica um pouquinho, assim, de uma maneira bem objetiva, o que a acidez do caso vai ser em todo o corpo, todos os nossos fluidos. Correto. O porquê que essa mudança dessa acidez para trazer mais alcalinidade, por que isso traz um benefício para a gente? Vamos lá, desde 1931, o Prêmio Nobel de Medicina Otto Warburg informou ao mundo que o câncer se forma no mitocôndria. Tá. E o câncer só sobrevive em ambiente ácido. A nível de acidez, eu vou ser um pouco mais objetivo agora. Se eu chegasse e cortasse uma célula cancerosa, eu ia tirar a água que está lá dentro. Logicamente, depois de explicar que o teor de pH, ou seja, o nível de pH que existe dentro de uma célula cancerosa, é a mesma que, de repente, nesse momento, aquele copinho de água que você acabou de tomar, vá lá na garrafa e veja qual o pH da água que você está tomando. Esse conhecimento nós temos que levar à população. Muita gente não procura isso que você falou, o pH da água, por exemplo. Quem olha o pH? A gente olha o pH do azeite, agora da água. Do azeite foi ótimo. Mas não é verdade. E depois, da comida, calorias, é isso, aquilo. Mas não adianta nada se eu ter uma alimentação fantástica e eu pegar essa água
essa alimentação e jogar água ácida. Sim, sim. 70%. É do corpo Já foi humano. embora. Quer dizer, Porque existe sempre aquele, o conceito de que falam pra gente, não, o ideal é tomar cerca de 2 litros de água por dia e que isso é muito importante. Então, não basta simplesmente tomar uma água que está livre de impurezas. Então, essa água tem que ter uma qualidade boa. eu vou ser mais objetivo e agora vou ser bem direto. Aham. Deserto, Amazônia, correto? Deserto e Amazônia. Sim. Deserto, ambiente para desenvolvimento de doenças. Uhum. Amazônia, saúde. Sim. Então vamos lá. Eu preciso convidar as cobras e os animais peçonhentos para ir viver no deserto? Não, porque é o ambiente deles. Eu preciso convidar os passarinhos, os macaquinhos, os passarinhos para ir para a Amazônia? Para a Amazônia? Não. Não, por quê? Porque é o ambiente deles. Se eu mudar esse ambiente da Amazônia e criar um ambiente desértico, o que eu vou ter? Entendi. Se eu nasço alcalino, se eu nasci alcalino e começo a ingerir só acidez, fungos, bactérias, tudo que você possa imaginar a nível de enfermidade, só sobrevive em ambiente ácido. Alcalino. Ácido, claro. A alcalinidade, atenção, o câncer não sobrevive em ambiente alcalino. A água alcalina ionizada, ela hidrata, ela antioxida e ela desintoxica. Quer dizer, ela é uma água que pode ser utilizada como remédio. Olha que legal, legal. Então, Incrível isso. Agora você está falando sobre tudo isso de água. Afinal, que água nós devemos beber? É num filtro? Comprar uma água engarrafada? Aonde nós encontramos essa água santa? A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: água engarrafada em plástico, né? Não tem nenhuma aqui, ainda bem, né? Porque senão já viu. Se eu pego essa garrafa e faço tchac, 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 faz assim esse barulho, né? Sim. Eu peço uma pergunta ao telespectador e a vocês aqui. Vocês comparariam uma garrafa de vinho em embalagem plástica? Não. Compraria? Não. Vocês já viram alguma garrafa de cerveja em embalagem plástica? Não. Não. Não? Azeite em embalagem plástica? Óleo? Azeite de boa qualidade? Não. Não é difícil. Não, olha só. Então, porque o senhor que está em casa e a maioria da população toma o elemento mais importante da nossa vida numa embalagem tão sem vergonha como é a embalagem plástica. Tá, então, Contaminada com xenestrógeno, dioxinas e algumas bisfenol A. Sabe o que Sim. quer dizer isso? Câncer. De câncer. É isso que eu te falo. então é uma substância que acaba... Nós temos a solução e essa solução é o que nós vamos mostrar. Olha, que interessante. Como nós estávamos falando no bloco passado, mas me explica uma coisa. É qualquer água alcalina ou é uma água alcalina com características específicas para poder fazer bem para a gente? Senão, todo mundo vai querer beber só água alcalina, mas acho que não é só... A água alcalina, o que acontece? Se você pegar um copo de água e colocar um tijolo dentro, você alcalinizou a água. ok. Correto? Então, não quer dizer isso. O que quer dizer, sim, é que a água alcalina ela tem que ser ionizada. Ela tem que ser trabalhada o seu ARP, ela tem que ser trabalhada a sua tensão superficial e seus totais de sólidos dissolvidos. Vamos dar um exemplo para o telespectador compreender bem. Se eu pego uma maçã, corto a maçã, e deixa a maçã em contato com o oxigênio, o que acontece com ela? Escurece. O que é esse escuro? Radicais livres. Tá, ok. Correto? Se nós pegamos uma água alcalina ionizada, ela vai doar íons. Perfeito. Então estamos falando de OH-. É muito complicado, eu vou tentar simplificar. Perfeito. Quando eu faço isso e eu derramo um pouquinho daquilo em cima da maçã, ela não fica escura. Se eu, por exemplo, não produzo ácido clorídrico, também não produzo bicarbonato de sódio. Aí eu necessito ingerir. Então vamos lá. A nível de cálcio e magnésio, seria importante estar equilibrado. Mas em água, até aceitamos 3:1. Correto? Porque aí a gente entraria numa conversa que ficaríamos aí falar de osteoporose, que tudo vem disso. Tá, então a água também pode ajudar nesse sentido. A também. água, combater. 70% de qualquer problema que o senhor nesse momento está sofrendo, 70% é da sua água que o senhor está bebendo. Quer queira, quer não. Porque 70% do nosso corpo é água, é matemático. Entendi. Correto? Então, o equilíbrio de minerais é importantíssimo e é isso que nossa empresa desenvolveu com esse equipamento. A ORP, óxido redução.
A água pode ser oxidante ou antioxidante. Uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, se você faz corridas ou maratonas, a corrida faz bem. Mas, por exemplo, você fazer uma super maratona, ou uma pessoa que corre demais, uma pessoa que respira ar demais, Sim. envelhece. Claro, é um Respirar triatleta. envelhece. Então isso também dá para entender um pouquinho o que é essa oxidação, o que é o nosso envelhecimento. Tudo que é em excesso faz mal. Com certeza. Correto? O nosso corpo ele foi tão bem produzido, vamos chamar assim, pelo Criador, que ele reclama em tudo. Ok. Hoje é que a medicina está começando a se preocupar um pouco mais com isso. Interessante, interessante. Você consegue mostrar pra gente? Mostra pra Domingos? gente um pouquinho. Ilustrar um pouco disso Eu vou tudo que a ilustrar, gente eu falou? vou mostrar aqui a nível do pH. E você que está em casa, preste muita atenção no que nós vamos fazer agora. Porque pode mudar a tua vida, a vida das pessoas que você ama e, principalmente, você vai acabar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Porque o que você vai assistir aqui agora é impactante. Então vamos lá, aqui tem uma água mineral, que eu vou abrir, que é uma das águas mais consumidas no nosso estado de São Paulo. Eu vou colocar dentro do nosso recipiente, onde está o nosso elemento filtrante, que vai trabalhar essa água, correto? Mas ao mesmo tempo que eu coloquei aqui, eu vou colocar nesse copinho para vocês analisarem e eu vou medir o índice de pH. Como é que eu meço o índice de pH? Existe uma tabela de pH que está à disposição de qualquer um na Wikipédia, que dá aquilo que eu falei, 0 a 7, 0 a 6,9, ácido, 7 neutro, 7 para cima, Sim. alcalino. Alcalino. Então eu vou pingar um pouquinho de reagente e a cor que der aqui está dando uma cor amarelada. Isso quer Exatamente. dizer que essa água é ácida. O que corresponde a essa água ácida? Ela tem 5,68 de pH. 5,68 de pH nada mais é que o mesmo pH da saliva de um paciente com câncer. Nossa. Aceita um copinho? Acho que não. Não, obrigada. Eu Perfeito. passo essa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa água, que vem com essa propriedade de acidez, vamos passar pelo nosso elemento, e quando nós passamos pelo nosso elemento, eu vou pôr só mais um pouquinho, porque sabe que televisão é tempo. Quando nós colocamos um pouquinho da nossa água aqui, vocês estão vendo que ela está sendo trabalhada, Ela passa por dentro do ela passa filtro. por dentro, ela tem o maior selo do Inmetro, a maior classificação do Inmetro em termos de retenção de partícula, redução do cloro e eficiência bacteriológica, além do pH, o RP, etc., que eu comentei. Eu vou pegar a nossa água e vou colocar aqui. Vocês recordam que eu peguei esta água, coloquei aqui e depois pus ali, né? Se vamos ver o que acontece, Ela tá até com uma cor diferente, é isso mesmo? Olha, já fica bem um Completamente azul, É. que indica que está bem alcalina, Ela né? Por volta de 9 e pouco, pH, né? o pH dela está em 9,5. Correto? Perfeito. O que você acabou de ver aqui? Que este ambiente é ambiente propício para doenças. E este aqui para a saúde. Ok. Agora, não adianta você, dona de casa, ter na sua casa refrigerante. Não importa qual. Nós temos um refrigerante aqui que eu vou mostrar. O refrigerante, ele tem entre 2,5 e 3,5 de pH. O ácido da bateria tem 1. Puxa. A saliva de um paciente com câncer tem 4,5 a 5,7. Vocês não queriam um pouquinho da água? Não, tô né? fora. É. Então o refrigerante tem entre 2,5 e 3,5. Então veja, existem mães que põem refrigerante na mamadeira. Muitas. Nossa, É, tem que existir equilíbrio com tudo. Veja né? bem o que vai acontecer com o seu organismo quando eu ponho um pouquinho só de refrigerante No ambiente alcalino. num ambiente alcalino. Poxa vida. Ficou amarelo, ficou ácido. Vermelho, né? Ela vai para vermelho. A amarela está aqui, ela vai para perto do vermelho. Porque é mais... Perto do ácido da bateria. É mais ácido ainda. É bastante Nossa. ácido. Você, quando toma um copo de refrigerante, você necessita de 32 a 42 copos da nossa água alcalina. Pra 9,5, poder pra conseguir poder estabilizar. o teu organismo dar uma equilibrada. Entendi. E qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é o quê? Você pegar... Poderia segurar só um pouquinho claro. para mim, doutor? E veja bem o que vai acontecer aqui agora. Nós temos aqui um ambiente ácido, correto?
E eu vou colocar a nossa água. E vamos fazer um turnover hídrico. Eu vou até pôr aqui que fica melhor. Como é que é? Vai fazer o quê? Eu vou fazer um turnover hídrico. Ah, sim. Eu vou mudar Mudar a o acidez do pH meu dele corpo através da dentro água. do meu corpo através da água. E veja o que vai acontecer. Perfeito. Alcalinizou. Nós alcalinizamos o ambiente. Tá. Então o que nós temos que fazer? Bebendo água alcalina, você terá Muito legal. muita e muita saúde. Muito legal, muito legal. Domingos, eu quero te agradecer pela tua presença, mostrar pra gente o quanto que às vezes parece ser uma pequena coisa, mas é uma coisa simples que pode mudar realmente a vida de todo mundo. Não tem a menor dúvida. Eu te agradeço pela informação, por estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, Principalmente a Ângela, Domingos. essa pessoa que eu tenho um carinho fora do normal por ela. E agradeço o espaço. E sempre que necessitares estaremos aqui. Muito obrigado. O nosso interesse é a saúde de todos nós e de vocês. Então,